Wagner Oliveira, Química, e mais um encontro para a gente desenrolar uma temática imprescindível no Enem. Qual é a temática de hoje? Forças intermoleculares. E o que a gente tem a ver com forças intermoleculares? Ora, a explicação, a justificativa de por que uma substância é sólida, por que uma substância é líquida, por que uma substância é gasosa, por que ela é solúvel, por que ela é insolúvel, por que ela tem alto ou baixo ponto de fusão de ebulição, alta ou baixa pressão máxima de vapor. Todas essas características físicas podem ser explicadas, podem ser discutidas em razão das forças intermoleculares que nelas atuam, nas moléculas, no caso. Ora, que forças intermoleculares seriam essas? Nós falamos de forças intermoleculares de praticamente três tipos, três magnitudes. Quais são? As interações por dipolo induzido, as interações por dipolo permanentes e as interações por pontes de hidrogênio. De forma mais simples, de forma mais objetiva, de forma mais direta, o que é um dipolo, meus queridos? Dipolo. Eu tenho dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Uma extremidade positiva, uma extremidade negativa. Entretanto, essas extremidades, elas podem ser produzidas de várias maneiras. Algumas dessas maneiras seriam por indução ou por permanência. Como é um dipolo induzido? Como se forma um dipolo induzido? Pensa um pouquinho comigo. As interações por dipolo induzido, elas dependem única e exclusivamente do número de elétrons envolvidos numa molécula. Como assim? Imagine que nós tenhamos uma molécula neutra e, portanto, se neutra, o número de cargas positivas é rigorosamente igual ao número de cargas negativas. E essas cargas positivas e negativas, elas estão dispersas de forma equivalente. Muito bem. Ora, quando eu aproximo essas moléculas que possuem cargas positivas e negativas distribuídas de maneira uniforme, o que vai haver? Haverá uma repulsão entre as cargas de mesmo sinal. As cargas positivas irão repelir as positivas e as negativas irão repelir as negativas. Quando você aproxima essas moléculas, a nossa nova configuração é essa aqui. Observe que nessa nova configuração, as cargas positivas estão o mais longe possível uma da outra. As cargas negativas também estão o mais longe possível uma da outra. Observa que agora você tem uma região cuja densidade eletrônica é positiva e você tem uma região cuja densidade eletrônica é negativa. E nós representamos isso através de uma carga parcial. Uma carga parcial positiva, uma carga parcial negativa. Queria que você observasse, queria que você notasse o seguinte: observe que as cargas positivas e negativas estão próximas. Então aqui existe nesta região uma interação. As estruturas, as moléculas, portanto, nessa região, interagem entre si. E esse tipo de interação que não existia, esse tipo de dipolo, esse tipo de divisão de cargas que não existia e passou a existir, nós chamamos de dipolo induzido. Por um motivo qualquer, ele foi induzido a se formar. As interações por dipolo induzido são as interações de menor intensidade. São as interações mais fracas. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, observe bem. As interações por dipolo induzido são as de menor intensidade, mas são as de maior quantidade. Estima-se que entre 75% e 80% de todas as interações entre moléculas são de natureza induzida. São, portanto, interações por dipolo induzido. São as de menor intensidade, mas são as de maior quantidade. Não esquece disso. Portanto, as interações por dipolo induzido são uma distorção na nuvem de densidade eletrônica que pode ser causada por um motivo qualquer. A aproximação entre as moléculas é um desses motivos. Muito bem. E as interações por dipolo permanentes? Leve ao pé da letra o termo que você leu aí.
Esses dipolos são permanentes, eles sempre existiram. Ora, e como é que esses dipolos sempre existiram? Quando a gente está tratando de moléculas polares. Moléculas que possuem polos, extremidades, distorções numa nuvem de densidade eletrônica. Um exemplo clássico, um exemplo objetivo, seriam as moléculas de cloreto de hidrogênio, de HCl. Perceba que o cloro é um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio, ou seja, o cloro atrai para mais junto do seu núcleo o par de elétrons compartilhado nessa ligação. Portanto, no caso do cloro, nós temos aqui uma nuvem de densidade eletrônica negativa. E essa distorção na nuvem de densidade eletrônica, ela é permanente, ela sempre existiu. Ela não foi causada, ela não foi originada. Ora, perceba que eu tenho dipolos que sempre existiram e, portanto, são de maior intensidade que essas interações. As moléculas, portanto, interagem entre si e essa interação entre as moléculas nós chamamos de interações por dipolo permanente. Então, temos aqui interações por dipolo permanente. Interações de maior intensidade que as interações por dipolo induzido, porque são dipolos que sempre existiram. E fechando a nossa linha de raciocínio, a nossa discussão a respeito das forças intermoleculares, nós temos as interações por pontes de hidrogênio. As interações por pontes de hidrogênio, interações mais expressivas e mais significativas que os dipolos induzidos, que os dipolos permanentes. Onde se dá a formação de interações por pontes de hidrogênio? Numa situação específica. Só existirão interações por pontes de hidrogênio quando eu possuir hidrogênio diretamente ligado ao flúor, hidrogênio diretamente ligado ao oxigênio e hidrogênio diretamente ligado a nitrogênio. Então, aquela velha historinha do H-FON, não é isso? H-FON. Flúor, oxigênio, nitrogênio. Ou seja, hidrogênio diretamente ligado aos 3 elementos mais eletronegativos da periodicidade. Tá ok? Essas interações são de maior intensidade e essas interações por pontes de hidrogênio justificam inúmeras características. Por exemplo, que tipo de molécula você já viu que apresenta expressivas interações por pontes de hidrogênio? Fatalmente, nós vamos responder água. Então, observe as moléculas de água. Eu tenho hidrogênio diretamente ligado ao oxigênio. Isso significa que há uma distorção significativa, tá certo? Da nuvem de densidade eletrônica dessa molécula e haverá uma interação significativa entre o hidrogênio dessa molécula de água com o oxigênio da outra molécula. Essa interação por ponte de hidrogênio nós chamamos de ponte de hidrogênio, tá certo? Intermolecular. Ponte de hidrogênio entre moléculas. E no caso das moléculas de água, por exemplo, as pontes de hidrogênio intermoleculares, justificam o quê? A questão da capilaridade nas moléculas de água, a questão das forças de adesão e de coesão nas moléculas de água, o alto ponto de fusão e de ebulição das moléculas de água comparadas às substâncias de mesma natureza, como H2S, H2TE, H2SE e daí por diante. Então entenda bem, as forças intermoleculares são capazes de justificar, tá ok? De explicar por que uma substância é sólida, líquida, gasosa, solúvel, insolúvel, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, grande pressão de vapor ou pequena pressão de vapor. Se destacam principalmente as interações por dipolo induzido, que são causadas por um fator externo qualquer e são de menor intensidade, mas de maior quantidade. As interações por dipolo permanente, típicas de moléculas polares, moléculas que apresentam um dipolo resultante, diferente de zero, e
as interações por pontos de hidrogênio, onde o hidrogênio estará diretamente ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, destacando principalmente a importância nas moléculas de água e a explicação de várias dessas características. Tá ok? Então a gente desenrola o assunto para você e até a próxima. Um grande abraço.